Boa noite a todos. Damos as nossas mais cordiais boas-vindas a mais essa palestra gravada da Rosa Cruz Áurea. Nossa palestra será apresentada hoje em duas partes. O nosso tema de hoje será Amor, a grande força de transformação da vida. Amigos, o objetivo desta palestra é trazer elementos que nos permitam refletir a respeito da palavra amor, com uma grande motivação de todas as consciências em direção à plenitude, através de constantes transformações do nosso estado de consciência, estejamos ou não conscientes disso. Para alguns, essa transformação toma o nome de busca de um caminho espiritual. Para outros, a procura está voltada para aspectos científicos, filosóficos, artísticos, etc. Para todos, no fim das contas, permanece a esperança de compreender sempre de forma mais plena a realidade da existência, levados por uma força vital que os anima. E é essa força vital, essa energia transformadora que chamamos de amor, que nos anima e mantém a vida. Amor, ela que determina o ritmo de toda a manifestação universal. Vamos utilizar algumas referências para conceituar a origem e universalidade dessa força de amor. Deus é Espírito, Deus é amor. No universo, nada é guardado para si mesmo, tudo é recebido e tudo é transformado. O Sol guarda para si o calor? Não, ele doa o seu calor para todos, indistintamente, para o crescimento de todos. E a Terra guarda para si o ar ou a água? É claro que não. E é dessa interação entre todos os elementos que surge a vida. Tudo no universo é transformação mútua, uns auxiliando os outros. Vemos que toda a manifestação, tudo o que foi criado e manifestado, faz parte do todo e é ele mesmo. É o próprio amor. Então, este é o ponto. Vamos refletir a respeito dos desdobramentos que essa força de amor, de criação e de manifestação assume em nossa consciência de vida. Para que encontremos respostas, é necessário que antes façamos algumas perguntas. Qual seria esse amor? Que transformação é essa sugerida pelo amor? É como o amor de mãe, fraterno, de um educador, entre amigos, companheiros? Esse amor tão fundamental para a vida, esse amor tão esplêndido e bonito, é o reflexo do verdadeiro amor incondicional que todo ser humano tem e que carrega no seu mais profundo ser, no ímã do seu coração. Pois amor é uma palavra que é aceita e compreendida por todas as criaturas em seus diferentes estados de consciência. É o amor que é capaz de transformar nossa vida. Então, partindo do referencial de cultura, quando falamos de amor, automaticamente nos reportamos a um sentimento, talvez o maior e mais puro dos sentimentos. Usando nossos próprios sentimentos como medida, achamos que o amor de Deus é um sentimento imensuravelmente grande, quando em verdade é uma doação, uma entrega total, sem nenhuma referência com nossos sentimentos pessoais. É algo totalmente neutro, portanto, livre de julgamentos de bem ou mal, de amor ou ódio. Então, entendemos que o amor fraternal é um reflexo do amor universal em nós e é a forma que encontramos para manifestar
esse amor, esse sentimento que está em nós, em nosso coração. É por isso que amamos, que queremos o bem e o amor que, independentemente de nossas dúvidas, de nossas ansiedades, preocupações e medo e de nossos critérios, transforma tanto a nós como aquele a quem amamos. E, amigos, o que entendemos por transformação de nossa vida? Pois a vida se transforma a cada segundo. Nós nascemos, crescemos e vamos envelhecendo. Pensemos numa semente. Ela cai no chão e com a chuva ela brota, cresce e se transforma numa linda árvore. Existe uma força, uma conexão que permite que isso aconteça. O ser humano, desde o princípio do seu desenvolvimento, nasce, cresce, passa pelas experiências da vida e assim, como tudo, perece. Claro que há uma força que sustenta tudo isso. E essa força sustenta tudo isso somente para vivermos naturalmente com nossos sentimentos de gostar e não gostar? Para chegarmos ao fim sem termos nos descoberto interiormente? Não, há uma força que sustenta tudo isso para a vida e não para a morte. Essa força está aqui, para que no percurso entre o nascimento e a morte ocorra uma real transformação, a possibilidade da integração com o uno, com Deus, com todo. Esta sim é a força de amor que se manifesta entre o nascimento e a morte. Esse amor que é a energia vital para a nossa liberdade. Mas qual liberdade? A liberdade que nos auxilia na transformação, na possibilidade que a consciência, a verdadeira consciência, possa se manifestar entre o nascimento e a morte, onde o amor divino se revela impessoalmente por tudo e por todos. Porém, o nosso amor, o amor do ser humano, é dependente. Ele sempre busca algo em troca, um retorno. É sempre cercado por ansiedade, preocupação e medo, associados a seus desejos egocêntricos. E nosso amor ainda está aprisionado pelo egoísmo. Por mais que o nosso amor seja sincero, sempre estamos esperando algo em troca. E se existe uma experiência que jamais será esquecida por qualquer um de nós, é certamente a experiência onde o amor pôde fluir sem obstáculos, pois ele marca de forma indelével cada átomo, cada partícula de nosso ser. Entretanto, as interações que fazemos com nossa consciência é que transformam essa força em desejos e afetos. E quais são os frutos de nosso aprendizado, de nossas experiências? Assim começamos a indagar, a analisar, a explorar as nossas mais profundas experiências. E entendemos que o absoluto, ou Deus, é amor, a força que tudo sustenta, cria e manifesta. E que a verdadeira transformação é permitir o renascimento de nossa vida individual no verdadeiro amor, no todo. E o homem apenas pode alcançá-la de maneira coletiva, com outros, não na separatividade, mas na unidade. Bom, amigos, agora passaremos a palavra para o próximo palestrante. Olá, amigos. Vamos agora continuar a segunda parte dessa exposição sobre o amor. E para começar, vamos ler uma frase do poeta persa chamado Rumi. E essa frase é a seguinte: sua tarefa não é buscar o amor,
mas simplesmente buscar e encontrar dentro de si mesmo todas as barreiras que você construiu contra ele. Essa frase, assim, muito profunda, ela traz exatamente um resumo de tudo que queremos abordar nessa segunda parte, né? E ela traz dois aspectos importantes. O primeiro aspecto, que ela nos garante, ela nos diz que nós já temos esse amor absoluto em nós. Esse amor absoluto já vive em nós e, portanto, nós não precisamos buscá-lo, nem fora, nem em lugar nenhum. Ele já está em nós. E o segundo aspecto dessa frase aborda a questão das barreiras que nós construímos em nós, que como que bloqueia a manifestação desse amor em nós e através de nós. Na primeira parte dessa apresentação, falamos bastante a respeito desse amor absoluto, desse amor verdadeiro, né, que o ser humano não consegue manifestar na sua condição atual. O que nós queremos abordar agora é a questão dessas barreiras. Como nós construímos essas barreiras em nós e do que exatamente elas se tratam. Na verdade, essas barreiras têm a ver com a nossa condição egocêntrica. A nossa consciência atual é uma consciência totalmente egocêntrica. Nós criamos um ego, nos identificamos com ele e basicamente fechamos as portas para esse amor verdadeiro. Então, o que gostaríamos de dizer agora é, tentando falar de uma maneira simples, como esse ego, como essa formação egocêntrica se deu ao longo da nossa vida. Como que nós construímos essa formação, essa estrutura egocêntrica que bloqueia a manifestação desse amor verdadeiro. Portanto, vamos pensar em nós mesmos desde crianças, né? A partir do momento que nascemos e vamos vivendo a nossa infância. Nós recebemos uma herança sanguínea, uma herança genética ou hereditária, como queiram. E essa criança, ela começa a manifestar, de uma certa forma, essa herança. Seja através da própria aparência física, que lembra alguém da família, ou mesmo comportamentos que lembram comportamentos dos pais, ou de um tio, ou de uma tia, ou de um avô, ou de uma avó. Essa criança, ela começa a manifestar essa herança e ao longo da sua infância, ela vai se identificando com essa herança, com esse comportamental. Portanto, essa criança, vivendo no meio da sua família, ela vai tendo essa identidade criada e reforçada pelo próprio ambiente familiar, pelas próprias pessoas com quem ela está convivendo. Ela vai se identificando com aqueles aspectos que ela trouxe como uma herança, e isso nós podemos dizer que é a primeira identificação que esse ser tem com uma estrutura que na verdade não é dele. Ele herdou essa estrutura. Essa criança continua a crescer e vai chegar na sua adolescência. Na adolescência é quando se começa a consolidação do seu corpo astral. Nesse momento na vida desse ser humano, começa a se manifestar uma outra herança, que é a herança de outras vidas, o que nós chamamos de herança kármica. E isso nós podemos constatar claramente no nosso entorno, quando vemos a mudança que ocorre num adolescente, por exemplo, né? Novos comportamentos surgem, novos desejos, isso fica bastante evidente. É a herança kármica se manifestando nele. E mais uma vez, esse jovem, ele assume toda essa herança para ele mesmo. Ele se identifica com ela como se fossem aspectos verdadeiramente seus, assume esses desejos, assume esse comportamental, esses sentimentos e pensamentos que são produzidos a partir desses desejos e passa a se identificar e cria a sua segunda identificação, o seu segundo apego a uma estrutura que
em realidade, não é a sua essência. Paralelamente a essas duas influências, todos nós sabemos que o ser humano é um ser social. Então, na sua inter-relação, no seu meio social, ele também vai recebendo influências. Ele também vai adquirindo uma identificação com tudo aquilo que está ao seu redor. Seja através da sua educação, com a sua família ou na escola que frequentou, seja através das mídias, seja da internet, da TV, do rádio, das redes sociais. Com isso ele vai construindo uma identidade e vai, de certa forma, se apegando a essa identidade e formando aquilo que ele chama de eu. Então, nesse momento, nós dizemos, aquele ser humano adquiriu um ego, de fato. Ele é um ego, ele está identificado e apegado àquela estrutura egóica que, se nós pararmos para pensar, foi uma estrutura construída totalmente de fora para dentro, onde a sua verdadeira essência pouco participou nesse processo. E lembrem-se, dessa essência que o verdadeiro amor pode se manifestar. Portanto, esse ser humano adquiriu agora uma identidade e ele se apega a ela como se fosse a sua tábua de salvação, a sua única e verdadeira identidade, e a defende com unhas e dentes. Tudo aquilo que, de certa forma, ataca essa identidade, tudo aquilo que questiona essa identidade, que, amigos, é algo de fato ilusório e, portanto, totalmente passível de ser atacado, de ser desfeito. Tudo que ataca essa identidade, ele reconhece como mal. E tudo aquilo que, de certa forma, reforça essa sua identidade, ele chama de bom ou de bem. E dessa forma, a sua consciência fica presa a todas essas questões criadas ao longo da sua vida, que nós chamamos de ego. Então, percebam o seguinte, dentro desse apego, dessa total identificação da sua consciência com essa estrutura egóica, há muito pouco espaço para a manifestação de uma essência verdadeira ou de um amor verdadeiro. De um amor que a única razão de ser é se manifestar, mas que dentro dessa estrutura, desse ser, não há espaço para essa manifestação. Toda a consciência está totalmente voltada para o seu aspecto egocêntrico, para a realização dos seus desejos egocêntricos, que gera o seu próprio egoísmo. Portanto, podemos dizer que a única maneira de sairmos disso é reconhecermos isso em nós. E daí falamos de um processo de autoconhecimento. É necessário que percebamos todo esse aspecto desse apego, dessa identificação com essas estruturas criadas de fora para dentro em nós. É preciso que nós percebamos isso para poder sair disso, para poder se afastar dessas questões e parar de reforçá-las constantemente, que é o nosso próprio processo de automanutenção, de autoconservação. Esse processo de autoconhecimento só pode ocorrer através de uma aceitação de si mesmo, de uma compreensão de si mesmo, sem julgar certo ou errado. E isso só pode ocorrer se o amor que ele traz no mais profundo do seu ser se manifestar como uma compreensão de si mesmo. E aí podemos pensar como um ser que está totalmente fechado a essa manifestação do amor poderá permitir que o próprio amor seja o agente de transformação do seu ser. E para isso nós devemos pensar que essa estrutura egóica que somos nós traz para nós uma vivência
de experiências sempre conflituosas e que trazem sofrimento. Por ser um aspecto ilusório e não real, o sofrimento faz parte desse processo de apego. Existe uma frase de Buda que é a seguinte: a vida é sofrimento e a causa do sofrimento é o apego. Portanto, esse sofrimento, esses conflitos gerados pela consciência egocêntrica, causa como que uma ruptura, uma abertura no nosso ser para que esse amor que quer sempre se manifestar, encontre uma abertura e se manifeste, nem que seja por um relance, e traga naquele relance uma consciência diferente da nossa realidade. Ou seja, esse é o verdadeiro paradoxo de um caminho espiritual. A manifestação do amor é a única forma de transformação dessa consciência. Mas como uma consciência fechada pode se abrir a essa força que pode transformar a sua consciência? Por isso, esse caminho espiritual é um caminho em espiral. É um processo lento, onde, paulatinamente, a consciência vai se abrindo a essa poderosa força que parte do próprio imo do ser humano. Ela vai se abrindo paulatinamente e vai permitindo que o ser humano comece a enxergar todas as suas formas de apego e, de certa forma, pare de alimentar essas formas de apego. A grande vitória sobre as barreiras que Rumi diz, as barreiras que nós construímos, são essas barreiras do apego. Portanto, só conseguiremos vencê-la quando pudermos enxergá-las, e só poderemos enxergá-las nessa força poderosa que é o amor, que tudo compreende, que tudo entende e que tudo aceita, e que não entra em conflito, nem com nós, nem conosco, nem com os outros. Essa é a poderosa força do amor. E amigos, esse não é um caminho fácil. E percorrê-lo sozinho é muito difícil. A tendência de nos iludirmos ou de voltarmos a ser o que éramos antes é muito grande. Temos a tendência de criar uma ilusão do caminho. Temos a tendência de imitar esse verdadeiro amor. E por isso, quando realizamos esse processo solitariamente, a chance de nos iludirmos é muito grande. E por isso, um trabalho em grupo é sempre necessário para aquele que quer verdadeiramente romper a sua ilusão autocriada. Porque o desmascarar-se, o ver-se verdadeiramente, é muito mais fácil quando atuamos com um grupo de pessoas que estão seguindo esse mesmo processo de se auto-enxergar, de se desapegar de suas identificações. Por isso, quando trabalhamos em grupo, o grupo é, na verdade, uma oficina de trabalho para exercitarmos esse verdadeiro amor e desmascarar todas as vezes que estamos imitando esse verdadeiro amor. Bem, amigos, esperamos que nós tenhamos trazido alguns elementos para a reflexão sobre essa questão do amor e da sua importância, e esse vídeo ficará disponível no YouTube para que todos possam assistir a hora que quiserem, e esperamos vocês em nossa próxima palestra. Até mais.